Vamos conversar, vamos repercutir a CPI da pandemia. Vamos conversar com o senador Humberto Costa, integrante da comissão que faz a gentileza de uma sexta-feira à noite, depois da intensidade da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, sim, de tirar um tempinho para conversar com a gente. Senador, Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, muito obrigada. Senador, estávamos comentando exatamente uma das declarações que o senhor deu hoje naquela coletiva, ao lado do vice-presidente Randolfo Rodrigues e também ali ao lado do relator Renan Calheiros, de que o senhor destacava, então, até anotei aqui no meu caderninho que me salva, ele é um cadernão, mas tem que ser pela intensidade da CPI, o senhor abordava o foco no lucro dos laboratórios, né, que produziram esses remédios usados no kit Covid, o lucro dos laboratórios e, consequentemente, de todos que estão ou que estavam ali ao largo disso, né, à margem. E, então, esse segundo momento da comissão vai ficar mais evidente, então, a partir de segunda-feira. De que maneira, senador? Bem, nós vamos entrar por esse caminho, mas sem esquecer o resto, né? Na terça-feira nós temos um importante documento, um importante depoimento, porque vai estar lá na CPI o deputado Osmar Terra, que tudo indica é o grande mentor intelectual do presidente da República no que diz respeito à condução da pandemia e a essa ideia que o presidente no dia de ontem confessou, tá? E que trabalhou e trabalha pela constituição da chamada imunidade coletiva por transmissão da doença, a imunidade de rebanho por transmissão da doença. Mas vamos também ter lá a presença do representante da Precisa. Nós também estamos recebendo aí documentos que nós solicitamos que demonstram que, por exemplo, a cloroquina não foi somente um fetiche ideológico ou um equívoco de prescrição médica. Tudo indica que foi uma fonte de lucro para muita gente, né? E nós queremos exatamente mostrar, inclusive, uma relação promíscua que une esses laboratórios a alguns profissionais de saúde, médicos, que adotaram como tarefa a prescrição desses medicamentos. Eu quero colocar todos os nossos analistas para participar da entrevista, então eu até peço a gentileza do senhor senador, se a gente puder fazer perguntas e respostas mais curtas, até eu me policiando também, porque às vezes minhas perguntas são grandes demais. Mas vamos lá. Caio Junqueira, por favor, chega na conversa, Caio. Senador, eu queria entender, boa noite, eu queria entender a confecção da lista que vocês apresentaram hoje, né? Ela começou essa ideia, salvo engano, na quinta-feira da semana passada, na sexta já saíram alguns nomes, na quarta a gente deu aqui o Marcelo Queiroga, ontem demos mais nomes e por aí vai. Mas teve momentos ali de debate, de divergência, né? Inclusive no grupo de vocês. Quem ficou de fora, aparentemente, que era uma ideia inicial, era o Felipe Martins e o Osmar Terra. Faltou mais gente. A ideia é uma vez por mês, sei lá, incluir mais pessoas. Como vai ser o processo de confecção daqui em diante e como foi até agora? Isso, se puder, resumidamente, ali explicar para a gente, por gentileza. Bom, bem, isso foi uma iniciativa do relator que entende que já há elementos para transformar essas pessoas de testemunhas em investigados. Algumas delas não fazem parte dessa lista porque nós vamos ainda ouvi-las na CPI. Queremos ouvir o que elas têm a dizer, podemos ser convencidos de que elas são pessoas que não competiram para que nós chegássemos a essa situação terrível que estamos vivendo hoje no nosso país. Sim, agora a pergunta é do analista Fernando Molica. Molica, por favor.
Senador, boa noite. Ontem, na sua live, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a infecção pelo coronavírus garante uma proteção maior do que a vacina, porque a pessoa recebeu o próprio vírus. Ele voltou a insistir em temas que lhe são muito caros. Essas declarações do presidente Jair Bolsonaro contribuem para acirrar os ânimos na CPI, principalmente na ala oposicionista da CPI. O presidente poderá vir a ser formalmente investigado pela comissão, senador? Veja, o presidente ontem se autoincriminou, não é? Ele fez uma confissão de que realmente adotou como estratégia para enfrentar a Covid-19 a luta pela imunidade coletiva por transmissão. Isso é muito grave, nenhum país do mundo adotou essa estratégia e isso está nos custando esse total de mais de 500 mil mortes que nós vamos completar amanhã. Sim. Então, eu acredito que essa declaração dele torna automaticamente o presidente da República como um dos alvos dessa investigação. Eu falei o sim aí para o número de mortos que a gente vai completar amanhã. O senador já adiantou, mas agora há pouco estava fazendo essa anotação, é inacreditável, né? Agora, hoje, o nosso país tem 498.499 mortos pela Covid, o segundo maior número de casos desde que a pandemia começou. Segundo maior número de casos, 98.832 casos. Só fiz essa ressalva, então, para chamar agora a Renata Agostini. Por favor, Renata, participe da entrevista também. Senador, queria insistir nesse ponto. O senhor fala agora que a declaração recente do presidente Jair Bolsonaro, na visão do senhor, ele se autoincrimina em relação a essa estratégia da imunidade de rebanho. Há outras frentes de investigação da CPI que o presidente tem dado declarações nesse sentido. Segue defendendo, por exemplo, cloroquina, segue criticando medidas de restrição. Qual dessas frentes de investigação da CPI o senhor entende que ainda precisa de elementos a avançar? E quais o senhor entende que já estão resolvidos? Eu acho que nós já podemos identificar, não é? Eu não sou o relator, nem decido pela CPI, mas olhando assim, nós podemos relatar crimes de responsabilidade. O presidente da República deixou de cumprir a Constituição no que diz respeito à exigência de que eles sejam um dos garantidores da vida da população. Ele cometeu crimes comuns como prevaricação, advocacia administrativa. Ele cometeu crimes contra os direitos humanos e creio que será possível, ao final, comprovar também o crime de genocídio contra as populações indígenas, contra os profissionais de saúde em particular. Então, eu acho que todos esses pontos aí já têm elementos para a formulação de uma acusação forte. Eu acho que falta, e nós vamos conseguir, a comprovação de atos de corrupção. Senador, especificamente em relação ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje, naquela entrevista coletiva dos senhores, a qual eu já me referi, o senador Renan Calheiros, relator, disse que Marcelo Queiroga mentiu muito à CPI. Como espectador ali, e claro, jornalista que acompanha tudo da CPI, até pelo dever de ofício, a questão é a mentira ou a mentira que vai no caminho da não autonomia do quarto ministro da Saúde, então, no enfrentamento à pandemia. Na opinião do senhor, o que é relevante nesse momento para que até as arestas políticas estejam aparadas e que o foco no que de fato pode ser uma consequência fique mais claro, senador? Quero ouvir a sua opinião. Não, eu acho que o ministro Queiroga, na verdade, não cumpriu aquilo que ele prometeu na CPI, de avançar uma série de ações, especialmente no que diz respeito às medidas de prevenção da doença, particularmente o uso de máscaras, o isolamento social, também o esforço para a obtenção de vacinas e do kit intubação. Tudo isso anda a passos de tartaruga. Ele vai à CPI, promete uma coisa e faz outra. Agora
está decidindo fazer um estudo para orientar que as pessoas vacinadas ou que já foram acometidas pela doença não usem máscaras. E para nós, sem dúvida, isso é um grande equívoco que não caberia a um ministro da Saúde fazer.